Boa noite, amigos. Aqui vos falo Matheus Chibus do canal Cicaton. Recentemente, dois amigos meus, o Vinícius e o Alexandre, um abraço aqui para os dois, começaram a ver Twin Peaks, certo? Que é talvez a minha série predileta até hoje. Eu considero que é a maior série de todos os tempos, embora ela não tenha feito tanto sucesso assim no Brasil, porque é uma série muito abstrata, né? E o brasileiro, ele só aceita estar no nível mimético baixo. É disso que o brasileiro gosta. Mas, enfim, o Twin Peaks, eu já fiz aqui uma análise narrativa de Twin Peaks. Agora vamos fazer aqui uma análise simbólica preliminar. No caso de Twin Peaks, o símbolo e a narrativa, a forma e o conteúdo estão sempre lado a lado. Então é sempre importante vocês pegarem. Tenho aqui uma quantidade moderada de spoilers e isso é apenas uma interpretação parcial, mas necessária. Uma interpretação que não esgota tudo. Então é o seguinte, Twin Peaks é um seriado, certo? Que em primeiro lugar você vê que eu sei que existem elementos do que eu falei aqui em outras coisas, em outros comentaristas, embora eu não veja que nenhum deles chegou ao ponto da minha interpretação. Principalmente porque eles geralmente ignoram material suplementar, né, do Mark Frost, que é o co-criador de Twin Peaks, junto com o David Lynch. Então eu vou explicar aqui o que é que acontece, em grande parte o que é que acontece. Veja, o Twin Peaks ele parte da premissa de que houve uma transformação ontológica nos Estados Unidos. Os tempos estão mudando e mudando para pior. Não seria errado você dizer que o Twin Peaks invoca uma teoria do tempo qualitativo. Se você tomar em mente que o tempo em Twin Peaks é principalmente que o tempo em Twin Peaks é principalmente uma medida qualitativa de vários momentos dramáticos. Muitas das dificuldades, como é o caso da linha do tempo, desaparecem. Então, o que é que acontece? Você teve uma mudança que criou um antes e um depois. Essa mudança é o quê? A revolução sexual. Como essa revolução sexual foi trazida? Ela foi trazida por um experimento feito pelos Illuminati. Isso está muito bem demonstrado no livro do Mark Frost, nos dois livros do Mark Frost, que o Lee Parsons, que ele foi o teórico do combustível de foguetes, certo? Ele foi o idealizador do combustível de foguetes, ele era um químico, né? Isso aconteceu, certo? Ele planejou conjurar, né, a Grande Babilônia para os Estados Unidos. Para ele, o ritual para você fazer seria a libertação da energia sexual. Isso no jargão, na mistura confusa de ideias do Crowley,
da Madame Blavatsky, de outras pessoas, né? E como para eles a energia do Wilhelm Reich, que seria o orgônio, e como essa energia sexual seria, a grosso modo, conversível com a energia... Energia é sempre um termo problemático. Mas vamos lá, com a energia física, então você deveria criar uma grande liberar uma grande forma de energia, uma grande medida de energia, né? Então, qual foi a forma que eles encontraram de fazer isso? Foi os testes nucleares de Trinity, dentro dos Estados Unidos. Salvo engano, foi no Novo México, né? Na terra lá dos índios navajos. Se alguém aqui tiver alguma correção geográfica, é muito bem-vinda. Que de lá foi conjurada uma entidade que ela é chamada Jude, né? Que a Jude, ela trouxe uma outra entidade que seria... A Jude é o símbolo da revolução sexual. É uma entidade que ela mudou a história. Porque até então havia as outras entidades da loja branca e da loja negra, mas esse experimento trouxe para essa realidade uma entidade que não deveria existir, que é o quê? Que é essa figura da revolução sexual, que gerou um enlouquecimento sexual completo, que era algo, até certo ponto, nunca antes visto na história da humanidade. Porque é algo que desafia as próprias instituições. Então, essa é a entidade conhecida como Jude. Isso é visto no episódio 8, na parte, eles chamam de parte 8 da terceira parte. Da terceira temporada de Twin Peaks, certo? E essa entidade, ela trouxe uma outra figura, que é o quê? É a paixão levada ao seu extremo, que é o estupro, né? Que é uma outra entidade corruptora também, chamada Bob. Uma entidade chamada Bob. Veja que as outras entidades têm as outras entidades da loja negra. A loja negra, a grosso modo, é o mundo moderno. A loja negra é o mundo moderno. São os deuses do mundo moderno. Que, de certa maneira, são, na verdade, novos demiurgos. Os novos demiurgos. E a loja branca, que é o mundo pré-moderno, que, de alguma maneira, houve ali alguma cisão, né? Alguma disparidade nos termos gnósticos e surgiu no meio essa modernidade. Você vê isso pelos estereótipos, pelas roupas de cada uma dessas figuras, mas mesmo a modernidade, ela não esperava que houvesse essa revolução sexual. Então eles têm que... esses deuses mesmos não estão... Essas próprias entidades, que são entidades que se alimentam do pecado, porque a modernidade gira em torno do pecado, ela gira em torno dessa física sexual, dessa manipulação da energia sexual, do homem como máquina, né? De novo, essa dinâmica das paixões lá do Empédocles, que no Twin Peaks, isso é o Garamond Bozia, de que as entidades se alimentam. Mesmo estas entidades, elas têm de competir com esses deuses mais
estranhos e mais loucos é que são já um outro nível da modernidade. Certo? Que o Bob, por sua vez, são as piores consequências. Que são, no caso, já a paixão, o ciclo da paixão na sua última fase, que é a paixão violenta. Que veja que o momento em que a entidade que ela é chamada de um experimento, que é a mesma que é muito claro que essa entidade é o Jude, é a Jude, né? O momento em que ela entra é o momento em que você tem um casal que é colocado para assistir, o homem ele é colocado para assistir uma caixa, e essa entidade ela aparece e mata os dois. Por quê? Porque surge um novo elemento que é essa figura da pornografia, né? A concupiscência generalizada ao alguém assistir algo. E então o ciclo de declínio se fecha. De agora em diante, vocês vão encontrar spoilers. Por que o agente Cooper, ele foi forçado, ele mesmo tendo resolvido todo o problema central, foi obrigado a voltar no tempo? Porque ele percebeu que esse declínio, na situação atual, não tinha mais volta. Então, no caso, também seria correto dizer, eu já vi críticos mostrando, né, que aquele mundo da loja branca e da loja negra, de certa forma, também aqueles personagens são os símbolos que você vê no cinema e na televisão. Inclusive, aquele padrão de listas é o padrão de lista da frequência no chão. Eles são, como, de certa forma, eles são, de certa forma, como universais fantásticos. Essa não é uma explicação completa dos símbolos de Twin Peaks, mas ou da história, mas eu acredito que, com isso em mente, muitos dos problemas possíveis desaparecem. Não todos, certo? Por exemplo, agora a figura da Laura Palmer é o que é mais ambíguo, porque ela parece ter sido enviada em uma função sacrificial, uma função de bode expiatório para aquela figura, para, de certa maneira,
alertar as pessoas de que algo estava acontecendo. No caso, a série Twin Peaks, né? Teve essa função. O problema é que isso acabou não acontecendo. Então, é por isso que a terceira temporada é algo tão grotesco, é algo tão surreal, porque de certa maneira, nesse ciclo de degradação do tempo, tudo se tornou cada vez mais, o tempo se tornou algo cada vez mais insano, a realidade tornou-se algo cada vez mais bizarro, cada vez mais surreal. Então é fundamentalmente isso. Acredito que isso vai dar para resolver ao menos uma parte dos problemas do Twin Peaks. Talvez eu ainda faça outros vídeos a respeito. Eu considero que essa foi a maior série de todos os tempos. Então, um forte abraço a todos e até logo. Aqui embaixo está o link do vídeo anterior que eu já fiz a este respeito. Pois um forte abraço a todos e